Amor de Maria, querido sentinela da manhã. Bom, esse vídeo já é respondendo aí, viu, Giovanni? Respondendo a sua provocação, nosso querido formador, né? Que tem nos instigado e nos instruído neste caminho, né? Neste caminho de chegar até o céu. E gravando este vídeo para falar um pouquinho, né, da vida dos santos, onde o Giovanni nos fazia essa provocação, né, de gravarmos um vídeo relatando sobre a vida dos santos, sobretudo aqueles santos que nós, né, temos mais conhecimento, temos mais intimidade, mais afinidade, daí dentre tantos amigos do céu, né, que o Senhor nos deu a graça de termos aí como os nossos intercessores, nossos fiéis companheiros, né. Eu decidi nesse vídeo falar de um jovem, da vida de um jovem, e é um testemunho assim bem atual para os nossos tempos, sobretudo para nós, juventude. Ele que ainda não foi, né, beatificado, está em processo de beatificação, né, tido como bem-aventurado, e está a caminho dos altares, né, como alguns outros jovens brasileiros, isso mesmo, jovens brasileiros que estão a caminho dos altares, cumprindo aí ao Senhor, cumprindo a profecia de São João Paulo II, né, que São João Paulo II interceda por nós para que nós possamos também ser fiéis, né, a este chamado, a este caminho de santidade. Mas este jovem que entendeu e compreendeu bem a palavra de Deus e soube dar do seu sim um sim generoso, ele que, assim como tantos outros santos, souberam colocar em prática a palavra de Deus, que está lá em Romanos, no capítulo 12, quando o Senhor nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso espírito. E este jovem, então, entendeu bem esta palavra e a colocou em prática. E decidiu entregar a sua vida, né, viver a sua juventude de maneira agradável ao coração de Deus e trilhando assim o caminho da santidade, neste caminho das virtudes, no qual hoje o leva, né, ele está em processo de beatificação por causa do seu testemunho de vida, dos passos concretos que ele deu e do exemplo que ele deixou, né, para a juventude. E é bonito, né, é gostoso a gente olhar e percebermos que em pleno século XIX, século XX, o Senhor suscita santos, né? Nós temos aí exemplos concretos de santos, alguns outros jovens brasileiros, como o Beato Guido, né, que está também em processo, né, de beatificação, um santo brasileiro, santo surfista, e que vai nos motivar e nos impulsionar, sobretudo neste caminho, né, da juventude. Jovem, é possível ser santo, né? A santidade é possível, é o desejo do coração de Deus, como tanto nos diz Monsenhor Jonas Abib, né? Sede santo. É possível ser santo, é preciso ser santo, né? Para nós só existe outro caminho, é o caminho da santidade. E este beato servo de Deus, né, o bem-aventurado Marcelo Câmara, nos deu este exemplo de como ser santo, vivendo ali nas coisas ordinárias do cotidiano da vida. Ele que soube trilhar o seu caminho, viver a sua juventude e santificando as coisas ordinárias da vida. E é bonito nós olharmos para a vida e para os exemplos desses jovens, porque muitas das vezes nós pensamos que para ser santo, que só é possível ser santo, né? Que a santidade é só para aqueles que são chamados aí a uma vocação religiosa específica, a vocação sacerdotal, que para ser santo eu preciso me retirar do mundo, eu preciso viver lá no mosteiro, no convento como os monges eremitas, viver como, né, São Bento Abade, lá nas grutas, na caverna, como os monges do deserto. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos e devemos ser santos no lugar onde Deus nos colocou. Primeiramente, eu preciso entender qual é o chamado de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida. E ali onde Deus me colocou, eu preciso ser santo. Eu não estou querendo dizer aqui que os religiosos, que os monges, que os sacerdotes não são chamados à santidade, que não devem ser santos. Não, eles devem sim ser santos, todos nós devemos ser santos. Mas nós precisamos entender que eu preciso ser santo no lugar aonde Deus me colocou.
ainda que seja na vida religiosa, na vida consagrada, no leigo consagrado, na vida, né, no sacerdócio, aqueles que são vocacionados ao sacerdócio, ou na vida matrimonial. Eu preciso trilhar este caminho da santidade, ser santa aí onde Deus me colocou. E o Marcelo traz para nós este exemplo de como ser santo nas coisas ordinárias da vida. Ele era um jovem que estudava, tinha família, tinha os problemas, os conflitos familiares, vivia ali as coisas ordinárias do dia a dia, ralava para fazer faculdade, lutava, né, para poder ter ali uma formação, uma profissão, um jovem que trabalhava e que mesmo assim não, além disso, né, era alguém que preocupava também com a sua alma, alguém que preocupava com este caminho de chegar ao céu, alguém que tinha os seus olhos não só fixos nas coisas da terra, mas também tinha o coração voltado para o céu. Porque o Marcelo era um jovem leigo, estudante de direito, foi professor, promotor de justiça, mas um jovem aberto às coisas de Deus, um coração ligado a Deus. E ele está neste processo, né, de beatificação justamente por ter nos deixado este exemplo. Ele buscou santificar-se na vida cotidiana, nas coisas ordinárias, em meio às realidades temporais. Ele não quis ser um santo fora da sua realidade. Ele soube bem aproveitar ali as lutas, os desafios, as suas dores, as suas lágrimas, as suas angústias, as suas alegrias e potencializar tudo isso no seu caminho de santidade para crescer em santidade e chegar ao céu. Como vai nos dizer, né, alguns dos relatos da vida dele, carregando as cruzes da sua existência, tornando-se um verdadeiro apóstolo da juventude. Um jovem que participava ativamente da vida paroquial, estava inserido ali na vida da igreja, na vida dos sacramentos, que buscava viver a sua vida, a sua juventude, de acordo com a vontade de Deus, que se dedicava aos sacramentos, um jovem que escolheu também trilhar o caminho ali da caridade, se preocupava com o outro, com o próximo, vivia a caridade e no seu trabalho, na sua vida, né? Como trabalhador, ele buscava também no seu trabalho honrar e glorificar a Deus, amar a Deus. Um jovem que vivia a castidade, a pureza, e ele demonstrava isso no seu profundo respeito pela figura feminina, na qual ele enxergava a beleza do Pai Criador, demonstrando assim que ele era um jovem de coração casto, puro de sentimento e de atitudes. E vai demonstrar isso em um breve relacionamento que ele teve, como nos contam os relatos da vida dele, com uma jovem. E ele vendo que aquele relacionamento, que aquela jovem não comungava, né, dos mesmos ideais, que aquele relacionamento era incompatível com aquilo que ele acreditava, que ele buscava, ele então termina aquele relacionamento e ao término daquele relacionamento ele manda um buquê de flores, né, para esta jovem em respeito à sua pessoa, em respeito à sua imagem, né? Um jovem de um coração nobre, um coração belo. E o mais bonito é que Marcelo, ele vai trilhar este caminho, ele fazia faculdade de Direito, e ele busca avançar na sua formação intelectual, buscando sempre aperfeiçoar os seus conhecimentos, não para a sua vanglória, não simplesmente para o seu bem-estar próprio, mas para poder melhor servir a Deus, para colocar ali os seus dons, tudo aquilo que ele tinha a serviço de Deus, para a maior honra e glória do nome de Jesus. E ele, depois que vai enfrentar aí a enfermidade, né, viveu o seu calvário, a sua cruz até a sua morte, ele que faleceu em 2008, deixa para nós então este exemplo de santidade, um santo na vida cotidiana, nas coisas ordinárias da vida. E nós precisamos buscar, né, que a exemplo do Marcelo nós também possamos trilhar este caminho da santidade. E algo que nós devemos parar e refletir todos os dias, como eu tenho vivido a minha vida no ordinário do dia a dia. Eu tenho buscado santificar a minha vida nas coisas ordinárias do dia a dia, naquilo que Deus me confia no ordinário, no escondimento. É preciso ser santo. Deus abençoe.